inteligência emocional. Afinal de contas, o que é inteligência emocional? O que a gente ouve muito é esse equilíbrio, né, entre o racional e emocional. Mas eu acredito que seja muito superficial falar sobre inteligência emocional dessa forma. E também acredito que não nos ajude tanto a colocar em prática, que é o nosso principal objetivo, né? Usar os benefícios da inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade da gente gerenciar, monitorar, conseguir identificar os nossos processos emocionais, aquilo que a gente está sentindo, para que a gente possa agir da melhor forma diante das situações. Então, o que a gente menos quer em situações ou de estresse, ou em que a gente fique nervoso, seja no momento de falar em público, ou mesmo em uma reunião com os colegas de trabalho, ou em casa, em situações que nos deixem um pouco mais desconfortáveis ou nervosos, a gente não quer ter reações que a gente venha a se arrepender depois, né? Ou mesmo coisas que a gente acaba guardando e vai nos afetar na nossa saúde mental ou na nossa saúde física, né? Então, é essa capacidade da gente perceber essas emoções e conseguir administrá-las, gerenciá-las da melhor forma para agirmos de uma forma consciente. Também e tem a ver com essa capacidade de se relacionar bem com os outros, né? E compreendendo também que necessidades ali tem do outro lado nas comunicações e nas coisas que as pessoas trazem para a gente de alguma forma, comunicam para a gente de alguma forma. Não é controlar as emoções. Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre a inteligência emocional como algo assim de segurar as emoções, né? E não é isso, né? Não é sobre a gente ficar guardando e controlando essas emoções dentro da gente de uma maneira destrutiva. Tem muito mais a ver com conseguir identificar aquilo que nós estamos sentindo por uma questão de autoconhecimento e aí sim conseguir gerenciar essas emoções por conta do que a gente está conseguindo administrar. Então, imaginem o seguinte, como que nós funcionamos? Nós pensamos, sentimos e agimos. Então, a partir do momento que, neste momento do pensamento, que eu gero aquilo que eu vou sentir, eu conseguir perceber o meu processo, o que está me causando aquilo, se de repente aquela emoção está vindo por uma questão de frustração, né? Se eu esperava algo e minhas expectativas são frustradas, de repente é por isso que eu estou agindo daquela forma, ou por valores meus que estão sendo feridos. Né? E aí, conforme a gente vai compreendendo, a gente consegue gerenciar melhor essas emoções e dar respostas adequadas para aquela situação. Então, imaginem o seguinte, tá? Você está participando de uma reunião ou você faz parte de uma empresa e nessa reunião, por exemplo, acontece uma situação que você considera de extrema injustiça. Tá? Se você conhece os seus valores, você sabe, por exemplo, que essa questão de justiça é muito importante para você. Ou que um valor como respeito, como integridade, são muito importantes para você. E aí você consegue identificar, por exemplo, que, poxa, este é o meu valor que está sendo ferido aqui nesse momento. E aí você escolhe como você vai agir diante dele. E até os locais em que você vai permanecer ou não, dependendo do tipo de valor, se ele realmente está adequado com os seus próprios valores. E aí, pessoal, a primeira sugestão de exercício que eu vou deixar aqui para vocês são as perguntas poderosas, autoperguntas, tá? Para quê? Para nesse primeiro momento nós identificarmos os nossos valores pessoais. Então, nós vamos fazer perguntas como: o que é importante para você na vida? O que te inspira? Que tipo de história te deixa com raiva? Que tipo de comportamento te faz sentir desapontado, te frustra? O que você deseja mudar sobre o mundo ou sobre você mesmo? Do que você mais se orgulha?
e quando você se sente muito feliz. Esse já é um passo de grande importância no nosso autoconhecimento e como um exercício super prático para você avançar na inteligência emocional. Então, pessoal, não dá para falar sobre inteligência emocional sem falar um pouquinho sobre as nossas emoções. Eu gosto de usar o filme Divertidamente como exemplo, né? Já que a maioria de nós já assistimos. No filme, a gente vê a presença de 5 emoções básicas, tá? A alegria, tristeza, medo, raiva e nojo, que acontece dentro da mente de uma menina de 11 anos. O que acontece? Nós temos mais de 27 emoções identificadas, né? Agora, por que falar dessas principais? Acho que é uma forma da gente entender um pouco mais o que são essas emoções, né? Porque muitas vezes as emoções são vistas de uma forma negativa. E elas não são negativas, as emoções elas são as sensações físicas sentidas pelo ser humano, provocadas por algum tipo de estímulo, né? Então isso tem muita química envolvida, né? Que a gente gera a partir dessas emoções que a gente sente. E aqui eu acho que vale reforçar a questão do nosso funcionamento sobre pensar, sentir e agir. Aqui eu chamo a atenção para a importância da qualidade dos nossos pensamentos. Quando a gente começa a observar, se você tem pensamentos muito negativos ou pensamentos de crenças que te limitam, há uma tendência a você ter sentimentos relacionados a isso e agir conforme esses estímulos. Outro ponto bem importante de entender sobre as emoções é que emoções como tristeza ou mesmo a raiva, elas não são emoções negativas e elas exercem um papel de grande importância para nós. Embora nós tenhamos uma cultura que nos leve muito a ver a alegria, o estar feliz como algo quase que padronizado. Então, você olha nas redes sociais, quantas vezes a gente ouve falar, poxa, a pessoa tá com fotos ali, parece estar super feliz, mas eu sei que a pessoa tá passando por situações difíceis e não tá tão assim, e às vezes a pessoa se esforça por demonstrar algo que ela não está vivendo, que não tem a ver com ela, por conta de preocupação de como as pessoas a veem por causa desse tipo de cultura. O medo também, ele exerce uma importância enorme para que a gente se proteja, né? Tenha limites nas ações, para que a gente não venha se machucar, não venha correr algum tipo de risco relacionado à nossa vida. A questão e o problema ele começa a partir do momento que a gente tem alguma dessas emoções de uma maneira exacerbada, como, por exemplo, a síndrome do pânico, que vem de um medo excessivo de um perigo que muitas vezes nem existe. Ou quando a raiva gera uma reação que nós não gostaríamos de ter, que nos prejudica na vida. E aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente também sobre essas questões de como isso funciona no cérebro, sobre o sequestro da amígdala, que é algo que acontece quando vem uma emoção muito exacerbada, e a gente vai entender um pouco esse funcionamento para nos ajudar na nossa autogestão.